Paz do Senhor, irmãos. Eu queria compartilhar o relato de um sonho que eu tive no dia 4 de abril de 2025. O Senhor me deu essa revelação. Eu estava em uma praia de areia branca, dentro de uma caminhonete. Eu estava sentado no banco de trás, sendo conduzido por um motorista para essa praia para observar algo que me seria mostrado nela. A paisagem diante de mim era vasta, era enorme, era uma praia enorme. Era um dia ensolarado, era uma praia de areia branca e um mar claro e cheio de luz. O mar se estendia em um azul profundo e ao mesmo tempo claro. As águas estavam calmas e serenas. No meio do oceano, onde as águas eram muito profundas, avistei algo extraordinário. 3 cavalos colossais caminhavam por sobre as águas. Eles eram muito grandes, gigantescos. Parece com aqueles filmes de titãs que a gente vê aqueles seres enormes andando sobre a terra, né? Eles eram gigantescos, incomuns, diferente de tudo que existe nesse mundo. Cada um era feito de elementos da criação, como se eles tivessem sido feitos pelo próprio Criador. O primeiro cavalo era feito de uma floresta viva, com galhos, folhas, cipós. Era um verde vibrante, bem vívido, que resplandecia e pulsava, né? Representando a vegetação, a terra e a natureza selvagem. O segundo cavalo parecia ser esculpido em rocha, como se ele fosse a própria rocha, as montanhas andando, cinzento, sólido e pesado, como se fosse as montanhas em forma de animal, de um cavalo, né? Era a própria terra firme, simbolizando a base, o chão sobre o qual todos vivemos. O terceiro cavalo era totalmente diferente. Ele era colorido, com as cores do arco-íris, com aparência semelhante a um unicórnio. Ele tinha até um chifre que brilhava, né? Em espírito, eu entendi que este último cavalo simbolizava o arco da aliança, que Deus colocou nos céus após o dilúvio, com a promessa eterna de que o mundo não seria mais destruído pelas águas. Eu compreendi no sonho que esses 3 cavalos representavam os próprios elementos da criação: a vegetação por meio da floresta, a terra firme por meio da rocha e os céus por meio do arco-íris, símbolo da aliança. O cavalo do arco-íris, no sonho, ele era um lembrete claro que a destruição por água não virá mais. Mas os outros elementos, terra, fogo e céu, já estão sendo despertados para o juízo. A mensagem era clara, né? Algo está sendo alinhado com a vontade do Criador. Um despertamento para as nações. Enquanto eu ainda observava essa cena, de dentro da caminhonete vi um peixe monstruoso, emergindo das profundezas do oceano. À primeira vista parecia um peixe-espada ou um marlin, por causa do bico alongado e fino. Mas logo percebi que era algo muito aterrorizante. Seus dentes eram enormes e afiados como aquele peixe barracuda. Não sei se vocês conhecem. Mas seu corpo era maior, seu movimento feroz e implacável. Ele vinha em direção aonde eu estava dentro do carro. Um predador espiritual. Esse peixe emergiu com tanta fúria, subindo até a praia e se lançou em direção à caminhonete onde eu estava. Ele parou exatamente no pneu. Ele não conseguiu avançar mais. Senti que ele queria me tirar daquela visão, como se ele quisesse me expulsar para que eu não visse o que estava por vir. Ao meu lado, havia outro homem em um outro carro. Ele montava o guarda-sol na areia, como se estivesse ali apenas para relaxar, desfrutando da praia. Nessa praia só estava esse carro que eu estava e o carro desse homem também que estava ao meu lado. Não tinha mais ninguém na praia, a praia estava deserta. Ele saiu de lá de onde ele estava, montando a barraca dele, né? E ele veio andando em direção perto da roda onde o peixe tinha parado. Ele viu o peixe e apenas falou normalmente, assim como se não fosse nada demais. Esse é um peixe carnívoro das profundezas do mar.
Aí, agora vamos para a interpretação do sonho que o Senhor quis falar, né? Os cavalos, eles não eram apenas figuras simbólicas, né? Eles eram os próprios elementos da criação, sendo mobilizados como instrumento do juízo divino. O cavalo da floresta representava a natureza viva sendo abalada. Secas, queimadas, desequilíbrio ecológico. Tudo isso a gente já está vendo. Incêndios, muitos incêndios, florestas pegando fogo. O cavalo da pedra, ele representava a terra sendo sacudida. Terremotos, erupções, deslizamentos. O que parecia inabalável está sendo abalado. E a gente está vendo isso quase que diariamente. Quase todo dia tem algum evento desse acontecendo. E o cavalo do arco-íris, ele lembra a aliança de Deus com a humanidade. Mas a sua presença nesse sonho mostra que, embora a gente possa ter alguns lugares sendo assolados por fenômenos climáticos como enchentes, isso não é o dilúvio, porque o dilúvio cobriu toda a face da terra. Esses que a gente tem agora é por um período de tempo e está indo por várias partes do mundo. Isso também é o juízo de Deus que está vindo, né? Para que as pessoas venham despertar, né? O juízo dessa vez, ele não vai vir por água, ele vai vir por fogo, como está descrito em 2 Pedro 3, versículo 7. O surgimento desses cavalos sobre o mar indica que os elementos da criação estão sendo despertados para cumprir o propósito do Criador. E possivelmente que algo vai vir do mar, né? Porque eles estavam andando por cima do mar, eles não estavam andando pela terra. Então algo grande deve vir do mar. Possivelmente um tsunami, algo que faça com que esse mar traga um juízo sobre a terra. O peixe das profundezas representava as forças espirituais ocultas, que devoradoras, que tentam impedir que a gente tenha acesso a essas visões e ao próprio entendimento espiritual. Ele veio para me atacar com tanta violência, mas houve aquele limite pré-determinado que ele não conseguiu pegar em mim. Eu estava lá para presenciar, para ver essa visão, e ele não pôde me tocar. Hoje a gente vê muitos desses peixes das profundezas surgindo nas praias. E eu vou deixar, após essa minha fala, alguns exemplos do que a gente está vendo, né? Nesse ano e no final do ano passado. Muitos peixes, peixes remo, peixe diabo negro, peixe da lua, criaturas raras que antes só ficavam nas profundezas do oceano. Elas estão vindo para a superfície. Algo muito grande está acontecendo no fundo do mar, que não estamos vendo. Pode ser as movimentações das placas tectônicas, atividades sísmicas, subaquáticas, alterações geológicas ou algum distúrbio no fundo do mar. E por último, o homem do guarda-sol, né? Com o guarda-sol montando essa barraca ao lado do carro, né? Como se nada daquilo tivesse acontecendo. Ele não estivesse ligando para os cavalos que estavam passando. Para o peixe também ele era de certa forma indiferente. Esse homem representa as pessoas do tempo que a gente vive, né? Que mesmo vendo todos os sinais, não ligam. Simplesmente acham que isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim, é porque agora tem internet e a notícia está chegando a todos. De certa forma aconteceu em escala muito menor, né? Do que está acontecendo, né? A Terra está gemendo com o final das contrações das dores de parto, né? Das dores de parto. O Senhor está para voltar. E essa posição de neutralidade, onde a gente prefere se distrair com as coisas do mundo, no final haverá um preço muito alto a ser pago. De ser deixado para trás é um preço altíssimo, onde muitos vão perder até a esperança na salvação. No versículo de 54 a 56 de Lucas, capítulo 12, o Senhor Jesus se voltou à multidão e disse: quando vocês veem as nuvens
se formando no oeste, dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabeis discernir as condições do tempo, na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Esse é a figura daquele homem que estava apático, né? Só querendo aproveitar a paisagem, não se ligando para nada. Ele se levantou para ver o peixe, viu que era um peixe das profundezas do mar, um peixe carnívoro, que ele até falou, é um peixe carnívoro. Ele falou para mim no sonho que aquele era um peixe carnívoro. Então ele conhecia, sabia o perigo daquele peixe. Logo, as pessoas têm o discernimento do tempo que a gente vive, mas elas escolhem ignorar e seguir a vida como se nada tivesse ocorrendo, né? Tem outro versículo também, a qual o Senhor me chamou a atenção no final do ano passado, quando ele me disse que esse ano de 2005 seria um ano escuro, né? E que esses eventos climáticos iam piorar de tal forma, como está escrito lá em Lucas 21, do versículo 25 ao 27, né? Que os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E essa palavra termina dizendo que então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. As pessoas estão deixando a oportunidade de se consertar com Deus para uma hora mais lá na frente. Elas estão ignorando o que deve ser prioridade. Aqui eu encerro o relato dessa revelação que o Senhor me deu e deixo vocês com as imagens dos peixes das profundezas que estão vindo para a superfície. Eu peço também que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Essa revelação possa abrir os olhos para que as pessoas despertem para o tempo que a gente vive. O Senhor Jesus está às portas de voltar e a gente precisa estar pronto para quando Ele vier. Deus abençoe e obrigado.